Nesse vídeo a gente vai tratar sobre representações numéricas, entender quais são as formas de a gente representar os números, porque é muito importante saber visualizar um número na forma complexa, entender o que é fase, o que é amplitude. Isso vai ajudar muito na hora de compreender a transformada de Laplace, como ela funciona. Resolver equações na matemática ela sempre foi uma coisa muito interessante. E os números complexos, eles começam com um cara chamado Scipione Del Ferro, que ele foi o primeiro que você tem indícios de que resolveu esses problemas das equações cúbicas. Só que ele morreu antes mesmo de publicar o seu trabalho. E a única pessoa que ficou sabendo disso foi o aluno dele, um cara chamado Antônio Fior. O Antônio Fior, ele desafiou o Tartaglia para um duelo matemático, onde geralmente eles duelavam por questão de postura, para disputar a posição deles até mesmo nas universidades e coisas assim. E o que aconteceu? O Fiore ele passou vários desses problemas de equações cúbicas para o Tartaglia resolver, porque em tese ninguém saberia como tratar aquilo, além dele que tinha a solução do Del Ferro. E para surpresa dele, o Tartaglia conseguiu resolver todos. Um cara chamado Cardano, ele ficou sabendo dessas soluções do Tartaglia e ele insistiu muito para que o Tartaglia contasse para ele como é que ele chegou àquelas respostas, né? O Tartaglia, depois de muita insistência do Cardano, acabou contando para ele, mas fez ele jurar que ele não publicaria de forma nenhuma. Como um bom amigo, o Cardano simplesmente pegou e publicou o trabalho explicando como é que se resolviam isso. E a fórmula de Cardano, ela dava resolução a raízes negativas, ou seja, os números reais eles não eram mais suficientes para dar aquelas soluções. Com o tempo, então, começaram a falar, poxa, a gente precisa de um novo tipo de número aqui que vá resolver esses problemas. Nessa história toda teve um engenheiro chamado Rafael Bombelli que ele deu essa contribuição para eles. E o que tem que entender? Tem que entender que esses problemas eles eram resolvidos como? Você pegava as incógnitas e começava a tratar elas como áreas. E dessas áreas você começava a relacionar elas até que você tivesse uma solução. Então, alguns problemas era quase como se você tivesse um pedacinho dessa área que fosse negativo, que não fazia muito sentido. Tanto que nas equações de segundo grau, basicamente quando o delta era negativo, basicamente se dizia, não existe. No século XVIII, um cara chamado Leonard Euler, ele basicamente deu as bases e uma proposta de como a gente representaria esses números imaginários, onde o i é igual a raiz de menos um e o i ao quadrado é igual a menos um. Na engenharia, a gente usa o j para representar essa raiz de menos um e o j ao quadrado igual a menos um. Porque basicamente I quer dizer corrente elétrica para gente. Vamos lá, como é que funciona? Como é que a gente pode tratar esses números? O número complexo z, ele é da forma x mais jy, parte real, parte imaginária. E isso aqui é a forma cartesiana de representar o número. A forma polar de representar esse número é z igual a r, amplitude, e elevado a j θ. Esse θ é a fase desse número. Como é que funciona? Isso aqui é a forma polar. Como é que funciona a conversão entre esses números? O r ele vai ser igual ao módulo de z, que é a parte o módulo de z, que vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E o θ ele vai ser igual à fase desse z, que vai ser igual a arcotangente de parte imaginária sobre parte real. Isso aqui é para a gente colocar na forma polar. Para a gente colocar na forma quadrática, o x ele vai ser igual ao r, que é a amplitude, cosseno θ, e o y vai ser igual a r, seno θ. Uma propriedade importante aqui que é
essencial saber o conjugado também, né? O conjugado disso, ou seja, o conjugado de um número complexo, z, vai ser igual a x menos j, y. Na forma quadrática, que é na forma polar, vai ser e elevado a menos j θ. Aí a gente tem também a soma do número com o seu conjugado. Aqui x mais jy mais x menos jy é igual a 2x. Então x é igual a z mais z conjugado sobre 2. Isso aqui vai ser uma propriedade muito importante quando a gente estiver fazendo as conversões, especialmente para passar alguma coisa para a forma de cosseno, seno. Mais para frente a gente vai ver como é que funciona isso aqui. Isso aqui basicamente seria na forma polar e elevado a j θ, um r elevado a j θ mais r elevado a menos j θ sobre 2. Isso aqui mais pra frente vai ser bem importante. E z menos o z conjugado. Aqui vai ser o mesmo desenvolvimento. Vai ser igual a 2jy. Então o y vai ser igual a z menos z sobre 2j. Agora vamos fazer exemplos, né, para entender como é que funciona isso. Primeiro exemplo aqui a gente tem o número z1 igual a 4 mais j3 e vamos fazer as conversões. O nosso R1 vai ser igual a raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é raiz de 16 mais 9, 25, raiz de 25, 5. E o θ1 vai ser igual a arco tangente de parte imaginária sobre parte real, que vai ser aproximadamente 37 graus. Isso aqui é aproximadamente 0,64 radianos. Então aqui a forma polar a gente tem Z1 na forma polar vai ser a amplitude 5 e elevado a J vezes a fase, 0,64 radianos. Traçando isso aqui, a gente tem aqui o 4 no eixo real, que é o eixo imaginário. Aqui a gente tem o 3. E esse número tá aqui, ó, fazendo um ângulo de 37 graus com essa amplitude 5. Esse também é traçado desse jeito. Aí daqui, usando as propriedades de seno e cosseno, dá para tirar esses dois valores que estão aqui. Vamos pro próximo exemplo agora. Z2 vai ser igual ao Z1 conjugado. Ou seja, é igual a 4 menos J3. Aqui a gente pode simplesmente resolver igual ao anterior. Só que o que acontece? Na propriedade do conjugado, a gente tem basicamente que esse Z2 ele vai ser igual ao R1 e elevado a menos J θ1. Então isso aqui vai ser 5 e elevado a menos J 0,64. Traçando isso daqui, eixo real, eixo imaginário, aqui menos 37, menos 3, 4, e aqui a mesma amplitude 5. Dá pra, se quiser verificar, é só aplicar no mesmo procedimento feito no anterior.
Agora vamos para o próximo. Z3 é igual a menos Z1, ou seja, menos 4 menos J3. Vamos lá, fazendo R3, a gente vai ter que a amplitude vai ser a mesma, 5, porque isso aqui não vai mudar. Agora, quando a gente vai olhar a fase disso daqui, é muito importante ter cuidado com o quadrante onde isso aqui vai estar posicionado. Porque aqui a gente tem menos 3 sobre menos 4, ou seja, parte real ou parte imaginária sobre a parte real. E isso aqui vai ser igual a tangente a menos 1 de 3 sobre 4. Só que quando a gente vai traçar isso aqui no plano, a gente tem que esse número tá aqui em menos 3, aqui imaginário, o eixo imaginário, aqui o eixo real, e aqui em menos 4. O valor da tangente que a gente está calculando aqui, na calculadora, se só colocar, vai ter o mesmo resultado que esse problema aqui em cima, ó. Então é muito importante ter cuidado com o quadrante que a gente está olhando. Aí, quando a gente calcular isso aqui, a gente vai ter o quê? Que é igual a 37 aproximadamente. Só que a gente tem que fazer a adequação, porque isso aqui não vai estar aqui, ó. Isso aqui não é isso aqui. Então, como é que a gente converte? A gente passa 180 graus para lá. Então, a gente faz esse 37 menos 180 graus, que vai dar menos 143, que é igual a menos 2,5 radianos. E o nosso Z3 é igual a 5 e elevado a J menos 2,5 radianos. Mais um probleminha aqui, Z4 igual a menos Z2, que vai ser menos 4 mais J3. Aqui vai ser a mesma coisa. O R4 ele vai ser 5 também, porque a amplitude não vai mudar, já que a raiz dos números ao quadrado. E aqui a gente tem o θ4. O θ4 vai ser a tangente de menos 1, 3 sobre menos 4. Na calculadora, a gente vai ter que isso aqui é menos 37. Agora, de novo, vamos traçar isso de novo para ver se está certo. Aqui é o eixo imaginário, aqui é o eixo real. A gente tem menos 3 e menos 4. Aí aqui a gente tem esse ângulo θ4. O que acontece? O ângulo menos 37, ele era um ângulo que estava aqui, ó. Esse menos 37. Então, novamente, a gente vai ter aquele problema. O ângulo que a gente está tendo lá, ele não corresponde por conta do quadrante onde a gente está trabalhando. Como é que a gente faz essa conversão? A gente tem um ângulo que está aqui, então o certo está aqui, ó, 180 graus depois. Então a gente faz esse θ mais 180 graus. Isso aqui vai dar 143, que é aproximadamente, que é igual no caso 2,5 radianos. Então o nosso Z4 ele vai ser igual a 5 elevado a J 2,5. Agora, para tratar de algumas identidades, vamos ver como é que se comportam esses números. Primeiro, vamos tratar com o caso onde Z vai ser igual a 1, ou seja, um número puramente real positivo. A gente tem aqui que a amplitude dele é 1 e a fase dele é igual a 0. Na forma polar é isso aqui, ó. Z é igual a 1 e elevado a J 0. Elevado a 0 vai ser 1 vezes 1 é 1. O período disso aqui
quando a gente olha aqui na representação desse jeito, desse exponencial, é 2π. O que acontece? A gente está aqui, parte do zero, a gente anda 2π. A gente volta para o mesmo ponto. Então, 1 vai ser igual a e elevado a mais ou menos j 2πk. Ou seja, se a gente anda 2π, a gente volta para cá. Se a gente anda 4π, a gente volta para cá. Ou seja, a gente sempre continua sendo igual a 1. A mesma coisa se a gente anda menos 2π. E esse k ele é um número inteiro, então seja 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, a gente sempre vai ter isso aqui como válido. Agora, para o caso onde z é igual a menos 1, a gente tem aqui que a amplitude vai ser 1, que é raiz de 1 ao quadrado, e a fase disso aqui vai ser mais ou menos 180. Colocando isso aqui na forma polar, z é igual a 1 elevado a mais ou menos jπ, que é mais ou menos 180. Traçando esse negócio aqui, real, imaginário, vou colocar aqui, né? Real, imaginário. A gente tem aqui, ó, menos 1 aqui. Aí a gente sempre, para chegar lá, partindo daqui, ó, a gente ou anda 180 por aqui, ou anda 180 por aqui. Então, mais ou menos 180. Agora isso aqui é sempre igual a menos 1. Agora, para o caso de um número puramente imaginário, deixa eu botar uma linha aqui para separar, né? Agora, para o caso puramente imaginário, onde z vai ser igual a j, ou j1, a gente tem que a amplitude também vai ser 1 nesse caso. Aqui, para ficar mais claro, 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, é igual a 1. Mesma coisa dos outros. E aqui, o nosso θ, quando a gente traça esse negócio, a gente está olhando para isso aqui, ó. Real, imaginário. A gente tem que o nosso número está aqui, ó, 1j. Isso aqui é 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2. Então, quando a gente coloca na forma polar, a gente tem que z é igual a 1 e elevado a j π sobre 2, que é igual a j. Agora, fazendo para o caso onde z é igual a menos j, a gente tem aqui a amplitude novamente igual a 1, e agora o θ vai ser igual a menos π sobre 2. Por que menos π sobre 2? Traçando aqui de novo. Traçar isso aqui sempre vai ajudar a visualizar o que está acontecendo. Isso ajuda até a evitar os erros de quadrante, especialmente. Aqui o menos j, então aqui a gente tem menos π sobre 2. Então, na forma polar, a gente tem 1, isso aqui é igual a 1 elevado a menos j π sobre 2, que é justamente menos j. Essas relações são bem importantes. Outra coisa que a gente tem que reparar aqui, como observação, é que 1 sobre j é igual a 1 sobre, como a gente já viu que j é 1 vezes e elevado a j π sobre 2. Isso aqui vai ser e elevado a menos j π sobre 2, que é igual a menos j. Então, 1 sobre j é igual a menos j. Outra coisa muito importante é a relação de Euler. Vamos dizer um número z, número na forma polar z elevado a jθ, ele é igual a x mais jy. Quando a gente vai passar isso aqui para a forma cartesiana, o x ele vai ser igual à parte real desse z, que vai ser r cosseno θ. O r a gente tem que é igual a 1, então esse x ele vai ser igual a cosseno θ. E o y ele vai ser igual à parte imaginária desse z, que é r seno θ. Como o r é igual a 1, então a gente tem aqui que o y é igual a seno θ.
A gente já viu antes que o x ele é igual a z, a gente pode escrever como z, mas é conjugado sobre 2. Esse aqui dá pra gente, então, e elevado a j θ, mais e elevado a menos j θ, que é o conjugado, sobre 2, e o x é igual a cosseno θ. O y ele é igual a z menos z θ sobre 2. Isso aqui é igual a e elevado j θ menos e elevado a menos j θ sobre... Opa, aqui faltou um j. j2. Isso aqui é igual a seno θ. O que acontece? Como é que a gente pode verificar o valor desse conjugado aqui, e elevado a j θ? O elevado a j θ conjugado, o elevado a j θ, como a gente pode concluir aqui por cima, ele vai ser cosseno de θ mais j seno de θ. Isso aqui a gente está substituindo esses valores nessa expressão aqui, ó. Então, quando a gente faz o conjugado do elevado a j, quando a gente faz o conjugado disso aqui, a gente faz o conjugado disso aqui também, a gente tem e elevado a j menos θ igual a cosseno de θ menos j seno de θ. E aqui a gente pode chegar nesses valores que a gente avaliou anteriormente. Deixar a cargo de vocês. Quem tiver interesse de fazer, simplesmente fazer elevado a j θ mais e elevado a j menos j θ e elevado a j θ menos e elevado a menos j θ. Vocês podem fazer essa verificação aqui, que vocês vão chegar à mesma ideia de que o cosseno é igual a isso aqui e o seno é igual a isso aqui. É bem semelhante ao que foi feito anteriormente com x e y, aqui para cima. Essa mesma ideia aqui, ó. Nesse caso a gente simplesmente já está aplicando o valor de z. E é isso. Depois o próximo tema a ser abordado vai ser uma revisão sobre exponenciais complexas, sinais exponenciais complexos e frações parciais. Então eu sugiro que repitam esses exercícios, os exemplos daqui, façam mais exercícios, porque é bem importante saber tratar esses números, saber como é que funcionam essas representações, especialmente porque elas vão dar as características de amplitude de fase de uma transformada de Fourier. Até a próxima.